Senhoras e senhores, boa tarde mais uma vez. Nós estamos iniciando agora a nossa audiência pública e está sendo transmitido ao vivo pela TV Câmara. Essa audiência pública ela foi convocada pelo vereador Ricardo Pelissaro Locchetti, que está aqui ao nosso lado, e eu, vereador Benedito Roberto Meira, que vou presidi-la, nos termos dos artigos 58, letra I, 58, letra J, da Resolução 263/90 do Regimento Interno, a fim de discutirmos o exercício da atividade comercial de ambulante e de permissionários nos espaços públicos municipais. Em pé, todos, por favor. Invocando a proteção de Deus, os vereadores, a Câmara Municipal de Bauru, iniciam os trabalhos dessa audiência pública às 15h33. Lembramos que, nos termos do parágrafo 2º do artigo 58, letra J, do Regimento Interno, iremos encerrar até às 18h33 esta audiência. Por favor, podem se sentar. Estão presentes nessa audiência, além do vereador Ricardo Locchetti, já nominado, o vereador Manuel Luzila, o vereador Roger Barudi, o vereador Serginho Brum, o vereador Natalino, onde que está o Natalino? Também já, daqui a pouco se faz presente, o vereador Natalino, a vereadora também Yasmin já se encontra na nossa Câmara Municipal, dentro em breve estará aqui presente. Foram convocados para essa discussão o secretário municipal de Planejamento, que é o Dr. Maurício Porto, que se faz aqui presente, a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, a doutora Aline Fogolin, o secretário municipal de Finanças, o Everton, que se faz presente, o Demarque, o secretário municipal dos Negócios Jurídicos, o doutor Toninho Garmes, o secretário municipal do Bem-Estar Social, o Carlão, e o presidente da Indurb, o coronel Eliseu Ecler Teixeira Borges. Foram convidados o prefeito Gazeta e também o tenente-coronel Flávio Junque Tazumi. Nós temos aqui algumas ausências que justificaram. Eu queria que o vereador Manuel Luzila fizesse aí a leitura das pessoas que... Justifica a sua ausência por motivos de compromissos assumidos anteriormente, o senhor Marcos Antônio de Souza, vereador dessa casa. O nosso secretário de Negócios Jurídicos, o vereador Toninho Garmes, nosso sempre vereador Toninho Garmes, ele justificou aqui a ausência do prefeito Gazeta e ele ele está representando o mesmo. O nosso prefeito Gazeta está no velório da genitora do vice-prefeito, o Toninho Gimenez. Conforme determina o parágrafo 1º do artigo 58, letra J, o uso da palavra aos convocados e convidados será da seguinte maneira. Os representantes do Executivo Municipal aqui já nominados, eles farão uso da palavra, vão fazer a sua exposição. Em seguida, os vereadores aqui presentes farão os devidos questionamentos e, aos presentes, nós abriremos oportunidade para que se faça a pergunta por escrito, nominando, colocando o seu respectivo nome e demonstrando na pergunta a quem queira que responda a pergunta. Então, se porventura o presente fala assim, olha, eu quero fazer uma pergunta para o secretário, para o Dr. Maurício Porto, da CEPLAN. Então, por favor, pergunta, Dr. Maurício Porto, pergunta, faz a pergunta e coloca o nome da pessoa. Nós estamos adotando essa medida para facilitar e economizar tempo, otimizar tempo. Nós queremos explorar cada vez mais o assunto a ser debatido. Se nós permitirmos a abertura da palavra para todos, de uma maneira indistinta, sem cronometrar o tempo, fica difícil nós termos um desenvolvimento de uma audiência em tempo, que nós temos que cumprir um tempo regimental, que é de 3 horas.
Por que o tempo regimental de 3 horas? Primeiro, porque está previsto no regimento e na resolução. Segundo, porque nós temos uma transmissão ao vivo por parte da TV Câmara, e isso tem um tempo certo para iniciar e terminar. Então, essas são as razões de nós estabelecermos esses critérios para que a gente possa desenvolver a audiência pública com tranquilidade. A Secretaria do Planejamento, recentemente, lançou no site da Prefeitura Municipal para que os ambulantes e os permissionários pudessem fazer o respectivo cadastramento. Em que pese algumas pessoas terem dificuldade, muitos vereadores aqui abriram seus gabinetes para que essas pessoas pudessem fazer o cadastramento. Então, isso vem acontecendo. Se for necessário ampliar o prazo, a Prefeitura, obviamente, vai atender essa reivindicação, mas o que importa para nós todos aqui é deixarmos bem claro, pelo menos ao meu ver, pelo menos a minha opinião, eu não sou absolutamente contra nenhum tipo de permissionário e ambulante, eu sou absolutamente a favor. Eu entendo que todos devem ocupar o seu espaço, todos devem ter oportunidade de explorar o seu negócio e ter essa profissão como meio de vida para sustento da sua família. O que nós queremos, o que nós pretendemos, o que nós gostaríamos é que tenha organização, que tenha limites, que tenha regras e que tenha normas. Eu tenho certeza que todo mundo quer aqui organização, né, na distribuição dos espaços públicos para que cada um possa exercer com dignidade a sua profissão. Então, nós vamos iniciar a nossa audiência conferindo a palavra ao primeiro convidado, o primeiro convocado, que é o secretário municipal de Planejamento, o doutor Maurício Porto. Agradeço ao vereador Meira pela essa oportunidade, cumprimento na pessoa do presidente dessa sessão todos os demais vereadores presentes, aos meus colegas secretários, às autoridades presentes, senhoras, senhores, todos, cumprimento a todos nesse momento. Bom, nós precisamos fazer aqui um retrospecto para entender do que nós estamos tratando. Quando se fala em ambulante, as primeiras normas que surgiram a respeito disso, e Bauru não é exceção, elas tratavam daquela pessoa que era conhecida como caixeiro viajante, que ele pegava uma mala, enchia de produto e saía vendendo. As primeiras leis de Bauru que tratam desse assunto são de 1927 e 29. Estão no site dessa Câmara, à disposição para pesquisa na internet, escritas à mão ainda, que são daquela época, são documentos resgatados. Desde então, é uma profissão, é uma atividade que ela faz parte da vida da sociedade. É uma atividade que, ao longo do tempo, se tornou indissociável à vida da sociedade. Ela está integrada à vida de uma sociedade no município. Em Bauru, são várias regras, como eu disse, de 1927 até hoje, que foram se sucedendo, mas eu queria voltar aqui a uma regra, a última legislação, que começou um estudo em 1998, há 20 anos. Em 99, foi instaurado o processo administrativo para organizar esse estudo, que é o processo 30.453 de 99, prefeito Nilson Costa. Foi feito todo um estudo, e isso durou todo o ano de 99 e 2000. Segundo semestre de 2000, é enviado para esta casa o processo com o projeto de lei. Nesse processo, participaram os ambulantes da época, havia uma organização, uma associação, essa organização também participou dessa elaboração, e em fevereiro de 2001 foi promulgada a Lei 4634, que é a que está em vigor até hoje. Então, foi assim que surgiu essa lei. Essa lei surge de um processo participativo que teve a administração pública,
os ambulantes e os permissionários que eram os interessados e toda a sociedade bauruense. Foi aberta essa participação. Essa lei, pelo que a gente pesquisou, ela teve um prazo de atuação muito curto. Essa lei, por exemplo, ela prevê que anualmente vai ser feito o cadastramento. Então, ninguém tirou da cartola, vou cadastrar. Não tenho nada para fazer, vou cadastrar. Não, está aqui, está previsto, previsão legal. Inclusive, o ambulante que 30 dias antes de vencer sua permissão não fizesse o cadastro, ele perdia a licença. E volto a repetir, essa é uma regra feita pelos próprios ambulantes, pela administração e pela sociedade. Nada do que está aqui foi imposto a alguém. O fato é que essa lei foi abandonada. Vocês sabem disso, nós sabemos disso, e todo mundo que mora em Bauru sabe disso. O cadastramento parou de ser feito, a comissão que é prevista nessa lei, ela se dissolveu, as reuniões não aconteceram mais, entramos no governo Tuganjerami em janeiro de 2005, passou todo o governo Tuganjerami, entramos no governo do Rodrigo, 8 anos se passaram, e agora nós nos deparamos com essa situação de uma lei desatualizada, de uma situação estudada em 98, quase 20 anos. Essa realidade que constou dessa lei, ela não é a realidade atual. Todos nós sabemos disso. O número de profissionais não é o que consta. As atividades desenvolvidas não são as que constam dos registros. Os locais não são os que constam do registro. Então, para que manter isso daqui? Não faz sentido administrativo algum, nem para vocês, nem para a administração, e nem para a sociedade bauruense, que isso continue desse jeito aqui. A gente lê essa lei e a cada parágrafo é uma surpresa, né? Por exemplo, consta dessa lei que a comissão tem que ter um representante dessa casa, tem que compor. E nós sabemos que um representante desta casa não pode compor uma comissão do Poder Executivo, porque haveria aí uma ingerência de um poder no outro. Mas, na época, podia. Nós estamos falando de uma lei, de um projeto de lei fechado 2 anos antes do Código Civil entrar em vigor. O Código de Processo Civil mudou, tudo mudou, menos essa legislação, ela não foi atualizada. Neste quadro, nós constatamos o problema. Constatado o problema, qual é a solução? O que busca a administração municipal hoje? Ela busca, primeiro, colher dados reais. Quantas pessoas existem hoje em Bauru desenvolvendo essa atividade? Para vocês terem uma ideia, eu trabalho com informações que vão de 250 a 15 mil. Isso, para mim, significa o seguinte: ninguém sabe. Se falasse 250, 300, 500, de 250 para 15 mil, é achismo para tudo quando é acho. Eu acho isso, né? É o famoso método alemão, Schultz. Eu dou um Schultz. Chuta lá um número e fala, é isso. Não. A administração não pode trabalhar assim. A administração tem que trabalhar com método científico. O que a gente está fazendo? 3 etapas. Primeira, coleta. Presidente, se o senhor me permitir, eu vou falar de costa, mas... Não, fique à vontade. Tem mais 3 minutos. Vamos colher os dados. Segundo, estudar esses dados. E terceiro, apresentar uma proposta. Esses dados, uma das formas de se colher esses dados é o cadastro, até porque é o previsto em lei. Agora, eu tenho aqui os mapas dos 5 setores de Bauru.
Eu tenho aqui os mapas onde os fiscais estão traçando, estão pintando os mapas, setor por setor de fiscalização e marcando onde tem comércio de ambulante e onde tem permissionário. Ninguém foi autuado por isso, porque a intenção não é autuar, é levantar os dados. Para isso, a gente está pedindo aos ambulantes, e hoje eu fui informado que vamos ter um novo representante da categoria, e ele se dispôs a toda quarta-feira de manhã a gente sentar e estudar junto. A administração precisa dos ambulantes para que os ambulantes e os permissionários nos tragam a realidade do serviço de vocês. E aí sim a gente fazer uma coisa que atenda aos interesses da administração, que atenda aos interesses dos ambulantes, que atenda ao interesse da sociedade bauruense e de todos os segmentos da sociedade. Não é uma missão fácil, a gente sabe disso, tem interesses, inclusive, antagônicos aí. Só que nós temos que ter a maturidade de sentarmos todos à mesa e cada um expor o seu ponto de vista. Não adianta, as pessoas estão me cobrando muito assim, por que você não senta e faz um projeto de lei? Depois de 28 anos fazendo lei, eu não levaria mais de 15 minutos para fazer um projeto de lei. Só que atenderia a vocês? Não. O que adianta eu fazer isso? Eu preciso que vocês me tragam as informações. Eu preciso que vocês sintam que o projeto é de vocês também, porque ele vai ser realmente de vocês, para que a gente possa apresentar um trabalho final, que é o projeto de lei. E aí sim, esse projeto de lei vai tramitar pela prefeitura e por essa casa com independência. Eles são os poderes, o poder executivo e o poder legislativo. A nós, todos aqui, compete fazer o quê? Levantar os dados, analisar todos esses dados e, com base nisso, todos juntos, fazermos um projeto de lei que atenda às necessidades. Mais do que isso, e aqui vem uma cobrança que eu vou fazer, já tinha feito a outra pessoa que se apresentou como representante, agora eu vou fazer diretamente ao que se apresentou agora. Nunca mais pode se dissolver essa organização. Presidente, eu fui informado pelos meus colegas que eles não vão fazer uso da palavra. Não, pode continuar. Eu ia exatamente estender o seu tempo, porque os demais secretários abriram... Obrigado, eu agradeço. Ok. Nós precisamos ter uma discussão constante disso, porque muda muito, né? O pouco que eu vi até agora, que eu também vou à rua, eu também converso com as pessoas para fazer esse trabalho, eu já detectei várias realidades diferentes. Eu tenho aquele que trabalha de sexta e sábado. Eu tenho aquele que não quer ficar num ponto fixo. Ele quer seguir a clientela conforme o horário. Eu tenho aquele que quer um ponto fixo. São realidades distintas. Então, nós precisamos sentar todos com a seguinte ideia: não existe uma solução. Existem várias soluções que terão que estar contempladas na lei. Por isso que é preciso essa representatividade de vocês. Sobre fatos concretos que estão acontecendo nesse processo. Essa lei, ela não fica suspensa, a sua eficácia. Eu não posso deixar simplesmente de aplicar a lei durante esse processo. É uma expressão que a gente usa muito na administração. Eu tenho que trocar o pneu com o carro andando. A lei, ela continua em vigor até que a gente a mude, até que outra lei venha e substitua essa. Eu não posso simplesmente matar essa lei antiga sem ter o novo. E isso gera conflito. Ah, mas tem ambulante que foi retirado. Tem. Tem situações, gente, que não eram permitidas, não são permitidas e não serão permitidas na próxima lei. Por exemplo, comércio na rotatória que sai da rodovia.
O rapaz que faz o comércio lá, ele deve me odiar, até hoje, porque ele monta a barraca e a gente tira. Ele põe 12 crianças numa rotatória onde o carro passa 80 km por hora. E ele não entende por que eu tiro. Ele entende, eu sei que ele entende. Meu amigo, eu não posso deixar você comercializar aqui. É uma questão de segurança. Você vai pôr 12 crianças de 5, 6 anos de idade a 1 metro de um leito carroçável de alta velocidade? Você tem que sair. Não há como sustentar isso. Situações do tipo... eu quero iniciar agora a atividade de ambulante. Não é esta ação, nesse momento, que o poder público está fazendo. Eu estou cadastrando quem já está na atividade. É isso que a gente está fazendo. Situações do tipo, olha, a mercadoria que eu vendo, ela é ilícita. Como é que eu faço para me regularizar? Você não vai se regularizar, meu amigo. Se ela é ilícita, como é que você quer que eu... Não depende de mim. Se eu tenho lei federal, estadual, dizendo... A pessoa chega para mim e fala assim, eu quero montar uma barraquinha para fazer jogo do bicho. Não. Por quê? Porque não pode. Mas eu faço isso, então. Você faz isso e não pode, você nunca pode. Isso não pode estar previsto numa lei municipal. Existe agora uma legislação federal, ela acabou de sair, dia 11 de julho. Acho que ninguém aqui tem ciência dessa legislação. É a Lei 13.311, de 11 de julho, que veio solucionar um problema que a administração tinha, que nós iríamos ter que enfrentar para fazer essa lei. Agora é permitido, se lei municipal autorizar, que haja transferência do ponto, ainda que onerosa. Vou deixar com o vereador Ricardo. Essa é uma lei recente, foi solucionado agora, há 6 dias, um problema. E nós vamos ter que trabalhar com essa nova realidade. Essa realidade, em 2001, era total... Inclusive, essa lei não permite o que a lei federal... Ela proíbe expressamente. É uma outra situação que nós temos que mudar. Então, a ideia é essa, né? Eu ouvi várias histórias de... Olha, isso é uma coisa restritiva, estão querendo punir, estão querendo mandar embora. Então, se fosse essa a intenção, está aqui o mapa para quem quiser ver. Deve ter gente aqui que está no mapa, aqui, que nem sabe que o fiscal passou por lá, mapeou, e está aqui, os setores de Bauru. Eu só não trouxe Tibiriçá, o resto está aqui. Então, esse é um trabalho que, com o cadastro, mais esse trabalho espontâneo da prefeitura, a gente senta, organiza, lê essas informações e faz uma coisa que atenda a todos, né? Não é interesse de ninguém que pai de família, que mãe de família, que arrimo de família, perca o seu sustento. Não é possível que alguém imagine que alguém está atrás disso. Nós queremos uma regulamentação. Do fundo do coração, eu entendo que não vai chegar a 15 mil. Acho que 1.500, 2.000, eu trabalharia até com um número altíssimo nesse sentido. Porque nós temos aquela realidade das pessoas que não querem entrar para uma regularidade, né? Por vários motivos. Porque instalou-se uma cultura de que nada vai acontecer. E eu entendo isso, são 16 anos de inaplicabilidade. A pessoa está apostando no que sempre foi. Existe uma cultura de que depois que eu estiver cadastrado, eu vou ter mais despesas. Então, não quero ter mais despesas. Existe aquela pessoa que já tem, por exemplo, a sua atividade mais lucrativa, onde ela recolhe para os órgãos previdenciários tudo por ali, e ela não quer sequer correr o risco de ter um novo recolhimento. Eu entendo isso. Essas pessoas, elas não vão ter o interesse em se cadastrar, a menos
que elas participem, entendam e vejam que muitos dos medos que foram criados é a famosa manga com leite, né? Manga com leite é um veneno fortíssimo, tomou, morreu. Pode tomar tranquilo, é um suco ótimo de você tomar, não vai morrer por conta disso. Mas criou-se esse mito e as pessoas se comportam conforme o mito, né? Paciência, né? A gente está aqui para quê? Para convidar, sem truculência nenhuma, os que quiserem participar. O representante de vocês já marcou comigo toda quarta-feira, 10 horas da manhã, para a gente sentar e começar a trabalhar com esses dados. Todos estão convidados, a sociedade está convidada, os interessados em ajudar estão convidados. A gente senta, lê os dados, faz uma norma que faça sentido, que seja atualizada, que esteja de acordo com a legislação que hoje está em vigor, e passa todo mundo a trabalhar com tranquilidade. É isso que a gente está buscando. Mas por que está fazendo eu entendo isso, são 18 anos sem fazer. Estamos fazendo agora, né? É difícil? É difícil, né? Eu como espetinho um rapaz que vende lá, e a hora que eu cheguei lá para comer espetinho, ele estava bravo comigo. Ele falou, o que você vai fazer? A hora que eu expliquei para ele, ele falou, mas não foi nada disso que me disseram. E agora? Eu falei, então você não fala para mim quem te disse, mas mentiram para você. Você me conhece há quanto tempo? Você acha que eu farei isso? Não, então, seja o primeiro a se cadastrar, né? Fique à vontade. E se cadastre. Então, eu convido vocês a se cadastrarem. O cadastro de vocês é um dado a mais que vai ser analisado junto com vários outros e que a gente pode ter uma realidade do que está acontecendo. Imaginem vocês, por exemplo, eu trabalhar com uma realidade de 500 ambulantes e tem 1.500. Aí, a hora que os outros 1.000 estiverem impedidos de fazer alguma coisa, mas você está me impedindo. Mas você se cadastrou? Você me avisou desse dado? O representante de vocês sabia isso para me trazer? Não. Então, agora nós vamos continuar nesse trabalho permanente de atualização e tentar resolver seu problema. Agora, venhamos e convenhamos, é um problema que você contribuiu para que ele existisse. Eu estou à disposição, estou querendo resolver, estamos todos sentados, técnicos à disposição, chamando todo mundo para conversar. As portas estão mais do que abertas para ouvir, né? Queremos ouvir, precisamos ouvir vocês. Abandonem uma ideia de algo truculento que vai vir impor comportamento. Não. Garanto para vocês que a maioria das regras dessa lei virá de vocês. Vocês vão dizer para a gente, né? Estava conversando com eles aqui, se for mentira, você pode dizer. Eu não sei o que é uma atividade ambulante, eu só sei na literatura, eu li. Alguma vez eu saí de casa com produto preparado, não, eu preciso de vocês, que vocês me tragam isso, para que a gente possa juntos sentar, compreender e fazer o melhor possível. Então, a ideia é essa, o melhor possível. Gente, eu acho que eu encerro por aqui e me coloco à disposição para a pergunta. Ok, Maurício. Muito obrigado pelas suas explanações. Se faz presente também aqui o nosso vereador Alexandre Bussola, presidente da Câmara Municipal, e também a vereadora Yasmin Nascimento. Nós vamos abrir palavra aí aos outros secretários que foram convocados. Caso queira, eu vou nominar aqui o secretário Toninho Garmes. Eu vou abrir mão da palavra. Tá. Por favor, até que dia eu cadastramento? O cadastramento vai até o final desse mês, né? Eu já tive uma boa notícia aqui, que essa casa, espontaneamente, confeccionou um material para ajudar nesse cadastro. Nós, pela CEPLAN, estamos emitindo também um material que explica passo a passo como se cadastrar, para auxiliar nesse cadastro, né?
Mas vai até o final desse mês. Acredito que, se houver a necessidade trazida pelo representante de vocês, não há problema em que haja cadastro ao longo do trabalho. A gente pode até trabalhar com essa hipótese, né? O importante para a gente é que a informação seja fidedigna. A gente precisa trabalhar com a verdade, seja ela qual for. Temos que trabalhar com a realidade dos fatos, porque daí não tem susto para ninguém e não tem como ser alterado. A verdade, ela não tem como ser alterada. Então, o que eu peço a vocês é isso: nos ajudem. A administração está pedindo ajuda para vocês. Ok, muito obrigado, Maurício, mais uma vez. Considerando que os demais secretários que foram convocados aqui presentes, e o presidente da Indurb abre mão da palavra, eu vou abrir oportunidade agora para os vereadores aqui presentes. Vamos lá. Boa tarde a todos. A minha pergunta vai para o Maurício Porto mesmo. Eu quero só que você me passe uma informação, Maurício. O que será feito com os ambulantes que foram atuados, foram multados, agora nesse processo de 2, 3 meses para trás, que, como você já passou, não tem projeto terminado, não tem nada feito. Você já passou também que você está cumprindo a lei, mas qual é a linha que você usa para estar atuando esses ambulantes que estão sendo notificados da cidade? Eu agradeço a pergunta, vereador, e isso me dá a oportunidade de primeira mão, passar um projeto, que é um projeto da CEPLAN. A gente está com um projeto de lei nos autorizando a ter uma fiscalização orientadora. Nós passamos por nomes: pedagógico, orientadora. É uma cópia que nós estamos fazendo do que a Secretaria de Economia e Finanças, a Fiscalização do Trabalho Federal já faz. É orientar e depois tomar alguma medida diante de não se adequar a uma conduta. A nossa intenção é analisar esses processos, as pessoas que foram autuadas, me parece que elas adequaram o comportamento, e eu gostaria muito de ressaltar que são casos extremos. Houve uma série de divergência de informações, não é, mas a hora que você pega o processo e vê a foto, é complicado você questionar uma imagem, né? É o que eu disse para vocês: o ambulante que está lá numa rotatória de alta velocidade, ele vai sair de lá porque é ambulante? Não, ele vai sair de lá porque lá é perigoso. Um ambulante que esteja exercendo sua atividade onde não é e nem será permitido que exerça, ele pode continuar? Não, ele não pode. São situações extremas. É uma questão só de você perceber a situação, você já percebe que não poderia. Eu entendo que foi um momento de desespero, que tinha que montar, estava com uma série... Eu entendo todo lado dele, né? Mas a gente tem que trabalhar com cautela. Vocês podem nos ajudar muito, né? Vocês percebem lá um ambulante, gente, na rampa de acesso, de acessibilidade para deficiente físico. Por incrível que pareça, são vários, que a gente tem que chegar e falar: meu amigo, é 1 metro para lá, né? Vai chegar um cadeirante aqui, olha o constrangimento de você estar impedindo que isso aconteça, né? Então, eu peço mais uma vez a ajuda de vocês. Esses processos, a CEPLAN vai dar a oportunidade dele se defender, tudo, e a nossa intenção é julgar com equidade isso, né? Com o máximo de justiça social possível. Entender que é um momento de transição e dar a ele uma nova oportunidade, sendo possível. Não é intenção nossa autuar ninguém, nem multar ninguém. Sim, mas eles vão ter direito a recorrer essas multas, no caso? Sim, todos eles têm direito a recorrer e a gente julga. O recurso nosso, em última análise, ele pode ser julgado diretamente pelo prefeito, para que evite qualquer contaminação com quem trabalhou nesse processo. Outra pergunta.
Referente aos vendedores do Bauru Cap, qual a forma? A forma deles vai ser enquadrada no mesmo sentido dos ambulantes ou vai ser diferente? Nós temos aí que fazer opções na hora de fazer a nova lei. O ambulante, as mercadorias permitidas, elas estão todas previstas em lei. A quantidade de pontos que pode ter cada um, tudo isso está previsto em lei. Essa situação específica, ela não é uma situação prevista, né? Eu tenho uma empresa, essa empresa tem produto, e a pessoa pega esse produto de um estabelecimento e vai vender na rua. É uma situação diferente da tratada aqui, resolvida aqui. Uma outra situação, por exemplo, que não foi prevista aqui, já me adianto, ela é recente. A situação do food truck. De uns 5, 6 anos para cá, uma moda americana pegou no Brasil, como sempre acontece, e temos aí comidas de alta qualidade feitas na rua. Essa legislação, ela previa essa situação? Não. A gente tenta enquadrar no que já existia. Não é a melhor solução. A melhor solução é que a gente preveja um regramento para cada situação real. Aí, no caso, a gente colocaria esse tipo de atividade num novo regramento para que todo mundo trabalhe com segurança. Última dúvida só. Tem alguns ambulantes que a CEPLAN, na hora de fazer a notificação, até a retirada dos carrinhos de lanche, ou carro de milho, etc., falam que é a denúncia da CDL. E esses ambulantes ele têm anuência das empresas que ali rodeiam, permitindo e dizendo que eles não permitindo, que eles não têm permissão no público, mas passando a informação que eles não atrapalham a loja em modo algum no centro da cidade. E, mesmo assim, a CEPLAN vai, notifica e multa esse ambulante. O que você fala para mim? Existe hoje a seguinte situação, só para vocês terem uma ideia. Eu tenho 110 pessoas cadastradas. Nenhuma com cadastro válido. Eu vou repetir para vocês. A aplicar-se o que está aqui hoje, sai todo mundo hoje, porque não existe um único cadastro que respeitou essa legislação. Essa situação, ela precisa... Estariam todos irregulares. É de bom senso aplicar isso? Não. Agora, essa situação, ela não pode perdurar. Ela cria uma situação de insegurança para os ambulantes, ela cria uma situação de insegurança para nós, administração, e ela cria uma situação de insegurança até mesmo para os policiais aqui presentes, que nos auxiliam na atividade delegada. Porque a partir do momento em que eu passo a informação que eu preciso desse auxílio policial, o policial tem que ter certeza do que ele vai fazer vai ser cumprido. Porque ele tem uma instituição por trás dele que tem uma seriedade. Então, a gente precisa pegar tudo isso, volto a repetir para vocês, e prever na legislação, e vocês serão os nossos fiscais daí para frente. Percebendo que alguém não se enquadra, vocês comunicam, né? Quanto à denúncia, gente, a gente recebe, vou dar uma informação para vocês aqui de telefone, algo em torno de 400 por semana. Dessas 400 por semana, algo em torno de 350 são anônimas, ou se identificam em nome de outras pessoas. Eu não vou desmerecer denúncia anônima. Eu tenho a minha opinião sobre elas. Eu comungo da opinião do professor Tourinho, no volume 3, e de um autor chamado Arthur Schopenhauer, num livro que chama A Arte de Insultar. Então, eu não vou nem falar para vocês o que eu penso sobre isso, né? Eu acho que a pessoa, quando
quer fazer alguma coisa, tem que ir lá e falar, não, sou eu e eu acho que isso está certo ou isso está errado. Essas denúncias anônimas, elas comprometem as outras pessoas, né? Ah, foi fulano que fez, foi Beltrano que fez, foi um concorrente que fez. É complicado eu trabalhar com uma coisa tão... né? Então, eu atribuir a um determinado órgão uma denúncia que vem por telefone sem nada, ela é complicado. Eu posso garantir que, por escrito, eu não tenho, nem com identificação. Se faz presente também o nosso vereador Miltinho Sardim, e agora o vereador Alexandre Bussola fará uso da palavra. Boa tarde a todos. Primeiro, parabenizar o vereador Ricardo Cabelo, ao coronel Meira, que está presidindo essa audiência, e a todos os vereadores. É importante o debate aqui dessa tarde. E primeiro, Porto, como o título até de bem colocado, do trabalho da Câmara em ajudar a divulgar esse cadastramento, mas é importante também a presença do Executivo aqui, para que nós possamos fazer um trabalho mais efetivo de divulgação, para que a população tenha acesso a isso. Se a atividade delegada foi contratada para prestar um serviço de auxílio ao Executivo, nada melhor que nós possamos usar a atividade delegada também para comunicar todos os ambulantes, levar cópia desse cadastramento, porque a situação ela é tão difícil que nós temos muitos ambulantes aqui que não têm acesso nem à internet para fazer o cadastramento. Então é preciso, nesse momento, a sensibilidade do Executivo, que nós sabemos que há essa sensibilidade, essa casa já colocou à disposição, que nós possamos usar a atividade delegada para auxiliar e até aos ambulantes que querem sim regularizar a sua situação de uma forma que venha trabalhar tranquilamente. Porque nós sabemos que esses ambulantes querem contribuir também, querem se regulamentar através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que pode gerenciar tudo isso daí. Porque eles trabalham o ano inteiro, quando chega o final do ano, muitos ambulantes da região vêm até a cidade de Bauru para disputar espaço, como acontece em muitas feiras que acontecem aqui. Havendo esse cadastramento, vai facilitar, por exemplo, no dia 1º de agosto, que nós sabemos que está uma disputa por espaço de quem vai trabalhar nesses lugares. Se a secretaria, se o Executivo já tem um cadastro, efetivamente só trabalha quem está devidamente cadastrado. Então é preciso esse conjunto de ação para que dê transparência e tranquilidade para quem está trabalhando. E parabenizar, secretário, por da sua palavra também, em dizer que todo esse trabalho de regulamentação, ele não pode ser um trabalho frio. Não um trabalho frio dizendo que tem que ficar simplesmente nas mãos dos técnicos, não simplesmente na mão daqueles que fazem a legislação da lei, mas é preciso ouvir os ambulantes, é preciso ouvir a sociedade, é preciso criar uma comissão que tenha a presença da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a presença da própria CEPRAM e a presença dos trabalhadores que aqui está. A gente fala de ambulante, mas nós estamos falando de trabalhador e trabalhadoras que querem regulamentar a situação e que deve ser ouvido sim nesse novo organograma, nessa nova lei que vai estabelecer a regra. Então é importante focar esses dois assuntos para que a gente tenha tranquilidade de fazer com que, de fato, depois de anos e anos, porque eu sempre defendi esse setor, nós não temos que criar camelódromo, nós não temos que dividir, nós temos que regulamentar a situação e, na verdade, respeitar historicamente muitos que estão aqui há mais de 10, 20 anos, que já prestam o seu serviço e que quer regulamentar a sua situação. Eu agradeço a participação do vereador Sandro, que
profundo conhecedor aí de Bauru, né? As histórias, gente, se a gente começasse a contar aqui, elas seriam dar um livro. Mas eu vou passar as informações mais gritantes para vocês, só de casos reais, por exemplo, que aconteceram, e a necessidade de ter esse controle. A fiscalização da saúde, uma vez me procurou, eu ainda era secretário dos negócios jurídicos, que um cidadão, ele vendia produto manipulado, produto alimentício manipulado à base de carne na rua. E eles fiscalizaram algo em torno de 50 quilos de carne com o agente da cólera presente. Ele colocou a fiscalização para fora, pegou uma arma de fogo e falou o seguinte: passar do portão para dentro eu meto bala. Aí elas me ligaram. E eu falei, ótimo. E agora? Nós não tínhamos atividade delegada. Aí eu tive que ligar na Polícia Militar, pedir o auxílio da Polícia Militar. Nós entramos nessa casa, apreendemos o produto, foi feito um estardalhaço na época, que foi feito por... Então, agora eu vou passar para vocês alguma informação. 50 quilos de carne, dá para fazer algo em torno de 500 esfirras, que era o produto dele. 500 pessoas contaminadas com cólera, não tem leito hospitalar em Bauru e região para atender essas pessoas. A pessoa morre de desidratação, de diarreia e vômito. Se esse indivíduo põe na rua esse produto, ia ser uma catástrofe para a saúde pública. E você sabe qual era o argumento dele? Isso é frescura, bem fritinho, morre tudo. Esse indivíduo, ele tem que ser retirado do comércio. Fala, meu amigo, vai embora, vai fazer outra coisa na sua vida. E imaginem se nós não tivéssemos essa fiscalização. Então, ela é preciso ser feita, o controle ele é preciso ser feito. Vocês também têm interesse nisso, todo mundo que quer trabalhar certo tem o interesse que seja feito esse controle. E é muito importante o que o vereador Sandro disse agora, e a gente comunga dessa ideia, que a comissão que trate disso não seja uma comissão do poder público, que seja uma comissão com participação popular, que seja uma comissão dos vários órgãos do governo e da sociedade, para que a gente possa ter uma decisão mais justa, mais equilibrada. Eu comungo de ponto a ponto o que foi dito. Ô, Porto, fazer só mais uma pergunta. Não é nem pergunta, é só... Foi até por um amigo que está presente aqui me pediu. Eu sei que campanha política, o que é prometido, nem sempre é cumprido. E na campanha política, o prefeito Gazeta falou, se não para todos, para 90% dos ambulantes, que não iria mexer com eles, até que se tivesse feito um projeto novo, até que se tivesse todo mundo regularizado, todo mundo situado certinho. E o grande problema deles, a grande frustração deles é nisso, que a prefeitura continua mexendo, a prefeitura continua notificando e a prefeitura continua multando. Então, a questão é, o Gazeta fez essa promessa para o povo, fez essa promessa para os trabalhadores, e não está sendo cumprido. Então, muitas vezes, dá revolta deles na hora que chega uma atividade delegada, para fazer uma notificação, para tirar um carrinho, que a pessoa fala, pô, briga, vai até querem até ir via de fato com o policial que está lá fazendo atividade delegada de fiscalização, porque dentro deles ainda está lá a promessa que o prefeito que foi eleito por ele hoje não está cumprindo o que prometeu. Então, acho que isso você tinha que deixar bem transparente para esse povo que está aí também, que não é você não saiu candidato a nada, mas o seu prefeito, seu executivo, prometeu isso para o povo e não está sendo cumprido. Eu vou me despir da roupa de secretária
E vou vestir de advogado. Olha que situação, né? Eu acho que é justamente para cumprir essa promessa que está sendo nomeado para a Secretaria do Planejamento um advogado. A minha formação, ela é de advogado. Eu sou procurador jurídico do município, concursado. E tem alguma situação, eu não gostaria de falar, mas vou falar porque surgiu a oportunidade, né? Vocês pensam que mandar um advogado para a CEPLAN foi algo calmo, pacífico e todo mundo deu risada? Né, doutor Garmes? Gente, de público aqui eu agradeço a força do doutor Garmes em manter uma decisão dessa, né? A primeira briga foi no jurídico. O que um procurador vai fazer na CEPLAN? Quando eu cheguei na CEPLAN, eu tive a segunda briga, que foi com os engenheiros. O que um procurador veio fazer na CEPLAN? Ora, eu vim justamente com a missão de fazer uma revisão da legislação. Dentre todas as leis a serem revistas, está essa também. É um trabalho bastante árduo, bastante gostoso de ser feito para mim, é uma coisa nova. O doutor Segala, que acabou de chegar aqui, que eu já falei várias vezes, presta um auxílio enorme para a gente quando ele permite uma discussão com ele de alguns projetos, sabe disso. Hoje eu acordei às 6h30 da manhã, peguei um carro para vistoriar a ZIC, que falta ainda 2 ou 3. E eu não consigo entregar o projeto de lei se eu não estiver lá olhando. Você é chato, eu sei. Sou mesmo. Se eu não for lá olhar o que escreveram para mim, eu não tenho segurança para mandar. Eu quero um dia chegar aqui para defender um projeto desse de peito aberto, que nem eu estou agora. Então, eu acho que quando essa ação é tomada, e aqui eu vou até esclarecer, o secretário dos negócios jurídicos, né, que hoje é o doutor Garmes que me substitui aqui, ele não pode tirar férias de 30 dias, gente, de jeito nenhum, esquece. Eu fiquei 7 anos secretário, eu acho que eu tirei 2 férias de 15 dias. A hora que terminou em dezembro, eu tenho família, eu precisava viajar. Eu voltei em março, tudo atrasado, ainda tenho um monte de coisa atrasada. E foi eu voltar, ficar 3 dias no jurídico e ser transferido para a CEPLAN, para fazer essa revisão da legislação. Então, eu não estou... pela minha visão, o prefeito, quando fez isso, ele o fez para cumprir uma promessa que ele fez de que isso seria revisto. E por que eu? Por que não mandou outro antes? Porque a minha formação é justamente em regularização fundiária. Depois da faculdade, eu trabalhei em órgãos que mexem com habitação e urbanismo até agora. Então, não é novidade para mim fazer esse tipo de coisa, por isso que eu fui escolhido para ir para lá. Então, só uma questão de ponto de vista, né? Eu acho que sim, a solução é mexer nisso. E ela é árdua, e as pessoas não querem fazer. Isso não ficou 18 anos parado, porque é gostoso e fácil de ser feito. Ficou 18 anos parado, porque as pessoas não queriam estar aqui agora olhando para vocês e explicando como eu estou. Eu estou aqui, estou explicando, e no que depender de mim, vocês podem ter a maior certeza do mundo que essa legislação sai em conjunto com vocês. Obrigado, Maurício. Mais vereador Manuel Luzilo, por favor. Também se faz presente aqui o nosso vereador Segala e o tenente Sérgio, representando o tenente coronel Kitazumi. Vereador Meira, que preside essa sessão, vereador Cabelo, enfim, na figura de quem cumprimento todos os demais presentes.
Primeiro, eu gostaria de parabenizar aí o vereador Ricardo Cabello por convocar essa audiência pública, um tema bastante necessário de desenrolar e de discussão dentro da nossa cidade. Nós temos que fazer aqui o enfrentamento de todos os temas, não só os temas mais simples, mas todos aqueles que um dia terão de ser trazidos à tona, terão de ser desenrolados. Cabe a nós, enquanto representantes públicos, tomar essas medidas. Eu gostaria também de parabenizar, né, o secretário, nosso advogado secretário Maurício Porto, pelas explanações aqui trazidas. Maurício é um profissional do maior quilate que existe dentro do poder público, é uma das cabeças pensantes, né, que mais brilham nos textos que traz à tona, e eu tenho certeza que, através dele, nós teremos a oportunidade de fazer um projeto a 4 mãos, a 5, a 6, 10 mãos, que efetivamente venha a regulamentar a situação de todos os senhores, né, dentro dessa cidade, e que se faz necessário. Ninguém vive num mundo sem regras, ninguém vive num mundo sem limites, ninguém vive em meio a situações que colocam em risco toda a população. E quando eu digo que coloca em risco, é que coloca em risco até mesmo os vendedores, né, que estão colocando os seus produtos, né, hoje de forma não regulamentada, né, em qualquer lugar, em qualquer situação e nos espaços que encontram dentro da cidade. Peço desculpas que às vezes a gente fica aqui de costa, mas a Câmara... Enfim, e eu acho que é muito importante essa iniciativa, e agora, né, cabe a nós, como propósito até do nosso querido... Obrigado, viu, querido? Aí, obrigado, viu? Do nosso querido Maurício, a confecção desse projeto, né, a confecção dessa lei que venha a regulamentar. E aí, Maurício, eu acho que uma oportunidade importante, a gente acaba saindo para outras cidades e nós temos a oportunidade de ver em outras cidades espaços públicos que são explorados, às vezes até por outras organizações, e que vêm a abarcar todos esses vendedores que hoje não têm um espaço físico, não têm um local, né? Cito, por exemplo, a Praça da Hípica, né? E lá nós estamos falando de situações, e alguns colegas aqui certamente têm lá o seu trailer lá, né? Porque e lá é um local que nós podemos explorar com quiosques padronizados, né? Enfim, com banheiros, e isso pode ter uma contribuição, né, até mesmo dos vendedores, né? Porque nós temos que ter um espaço organizado e, de certo modo, também temos que ter a contrapartida em algum momento para que tudo isso fique organizado, mais bonito, de melhor acesso para a população. Então, Maurício, a pergunta que hoje nós fazemos aqui, né, tem todo o nosso apoio em relação à regulamentação desses ambulantes. Nós queremos trabalhar junto com vocês para que isso seja feito o mais rápido possível e nós tenhamos aqui toda essa situação regulamentada, nós tenhamos limites, né, obviamente, de pessoas que vão explorar esse tipo de atividade, né, para que isso não fique de maneira evasiva pela cidade. Nós temos, sim, que prestigiar aqueles que são frutos da nossa cidade bauruense,
Certamente tem outras pessoas que aqui residem, não nasceram aqui, mas residem aqui há muito tempo, mas nós temos sim que ter um cadastro, averiguar as pessoas que estão aqui há muito tempo e que aqui pretendem criar suas famílias, porque é dessas famílias que nós temos que cuidar. Então, tem todo o nosso apoio. E eu gostaria de saber se existe algum projeto nesse sentido, de alguma parceria público-privada, de exploração de espaços, para que a gente possa fomentar essa atividade, ou algumas dessas atividades, de maneira tranquila. Primeiro, eu agradeço a gentileza do vereador Luzila. Tenho certeza que foi mais pela amizade do que por mérito, mas eu agradeço. E agradeço a intervenção também, que foi bastante oportuna. A comissão ela é formada por 6 secretarias, que consta dessa lei. E isso é assim porque existem várias intervenções que são específicas de cada secretaria. Hoje, eu tenho um leque de opções abertos, que eu discutia isso com outras pessoas. Hoje eu fui apresentado ao atual representante de vocês, eu preciso que ele valide essas discussões que já estão em andamento, inclusive de opções diversas. Nenhuma das opções estão fechadas. A gente está discutindo todas elas. Uma dessas opções, por exemplo, é que eu pegue praças, crie associações de vendedores, de comerciantes ambulantes ou permissionários, para que adote essa praça e dentro de um regramento prévio que explore esse espaço público com regra. A administração ela não é contra isso. Foi mencionado aqui a Praça da Hípica, por exemplo. Para quem conhecia a Praça da Hípica há 20 anos e conhece a Praça da Hípica hoje, o ambiente e as atividades que eram praticadas lá antes e hoje, elas melhoraram. Antes eu tinha um domínio de atividade ilícita naquele local e hoje não é o que predomina ali. Por outro lado, a gente não pode deixar de criticar que há uma certa desordem para quem olha aquela praça. A presença, a falta de um banheiro, de uma iluminação, de uma exploração de água, de energia. Isso tudo, se evoluir como uma das opções, nós podemos fazer isso. Como eu disse a vocês, eu tenho uma lei federal que tem 6 dias regulamentando isso. Ela nos pegou de surpresa, saiu agora, permitindo a passagem até onerosa dessa licença para ser ambulante. Então, hoje, nós temos sim como trabalhar com a categoria com várias opções. Qual delas será escolhida? Isso eu não posso impor. Isso eu gostaria muito de discutir. Pode ser que ele me diga, ó, na Praça da Praça, na Praça da Hípica, nós vamos dar esse formato. Em outra, aqui, essa lei ela prevê 20 UFIRs de forma quadrimestral, que nunca foram arrecadadas e que não solucionavam o problema. Será que não é o caso da gente passar a manutenção disso tudo para vocês que estarão lá? Eu tenho um exemplo muito triste, que é a pista de skate. E estava aqui o vereador Roger Barude, que era secretário do esporte nessa época. A gente faz o banheiro na segunda-feira, ele é destruído na segunda noite, não é na terça. Arranca-se a pia, leva embora, arranca-se a torneira, leva embora. Então é preciso que vocês que estejam lá assumam com a gente esse compromisso também. Tudo bem, a gente está tendo aí essa oportunidade de explorar, e essa contrapartida? Como que ela virá? E vocês também vão ter interesse, que o local onde vocês exploram a atividade de vocês tenha um banheiro decente, tenha um banco decente,
tenham atividades que atraiam famílias, né? Porque não adianta atrair outro tipo de público, tem que atrair, a família tem que tomar conta dos espaços públicos. Então, de uma forma ordenada, de uma forma regrada, é possível a gente discutir essas oportunidades. É que agora também eu coloco o representante de vocês numa fria, né? Porque ele não conhece isso, não discuti com ele, e eu preciso agora que ele se aproprie de tudo e valide para mim, para continuar daqui para frente, para que eu não volte a estaca zero de todo esse trabalho aqui. Como eu disse para vocês, são 4 mapas de setor aqui, que fiscais percorreram, mapeando, identificando. Não posso perder esse serviço feito. Tem que ser daqui para frente essa ordenação. Obrigado, Maurício. Por favor, Milton. Boa tarde a todos. Eu queria parabenizar pela essa audiência pública o vereador Cabelo, o coronel Meira, que está conduzindo essa sessão, aos vereadores presentes, Porto, secretários, Indurbe, Polícia Militar, e a todos vocês, os trabalhadores hoje presentes aqui. Secretário, Porto, em relação ao andamento, né, para regularizar, como vários vereadores subiram aqui, que usaram esse microfone, você realmente pode contar com a gente e o pessoal, os trabalhadores também, porque nada mais justo que a coisa regulada para que o negócio ande perfeitamente. Eu queria fazer só um questionamento, e é coisa rápida também. Eu acho que eu tive conversando com alguns trabalhadores e eles me questionaram o seguinte: qual será o critério adotado esse ano especificamente, no aniversário da nossa cidade, agora no dia 1º de agosto, em relação aos locais que, assim, tem muitos trabalhadores aqui que usam os locais no Vitória Régia, tal, sempre no mesmo local, ano a ano, né? E soou uma conversa aí que hoje vai ter uma alteração disso, é isso que alguns que estão ali queriam saber em relação a isso. Você pode me dizer? Uma resolução que já foi até publicada no Diário Oficial de Bauru, que mantém o critério que era o critério da resolução passada. Nós pegamos e atualizamos data dela. Era um critério que já é utilizado para o Carnaval, já foi utilizado para aniversário passado. O critério é o mesmo, né? Até que esteja pronta essa lei, e aí nós tenhamos os mesmos critérios ou critérios diferentes, conforme a gente chegar ao consenso, a gente está replicando os mesmos critérios passados, né? Então, não vai haver mudança do critério. Pode haver mudança do profissional que está lá, mas o mesmo critério que o beneficiou no evento passado está beneficiando o outro agora. É uma questão de justiça, não se ganha sempre. Obrigado. Vereador Natalino, por favor. Quero cumprimentar a pessoa do Ricardo Cabelo, autor da iniciativa dessa audiência pública, também cumprimentar quem está presidindo essa audiência, o Coronel Meira, demais colegas vereadores, estou vendo aqui a nossa querida vereadora Yasmin, secretários, a todos os nossos trabalhadores ambulantes, também aqui representante da Polícia Militar. Doutor Maurício, a gente acompanhando esse debate, que é muito importante para a cidade, né, secretário? Eu acho que nós ficamos aqui 2 mandatos na gestão passada do Rodrigo Agostinho, e isso é uma das questões que é mais eminente que vinha para essa casa, né? Sempre, né, esses trabalhadores, né, nessa área precisando de uma resposta.
o senhor está nos, né, apresentando uma nova redação, uma legislatura aí para poder andar nessa questão. Eu só quero salientar e dizer a todos que todos os que estão presentes, e aqueles que não puderem estar também aqui, são cidadãos que querem andar dentro de uma norma. Para isso, o município, quanto mais protola isso, eu acho que cria mais um desconforto. É claro que, se eu perguntar para qualquer um dos gestores aqui da administração municipal qual o prazo, é difícil, dentro do poder público, estimular prazo, nós não temos essa prerrogativa. Não sei se eu estou errado, secretário, mas precisa tratar isso, porque alguns municípios em torno aqui de Bauru já está muito bem resolvido sobre esse requisito. Acho que nós temos que realmente sentar, o Coronel Miranda, dentro das nossas anuências aí, política, e resolver, porque são pessoas que, com essa crise econômica, o desemprego, né, é claro que aqueles que realmente têm lá os seus estabelecimentos, pagam os impostos, mas eles também querem contribuir. Ou seja, eles já contribuem. Todo esse material que eles consomem gera receita para o município. E, para isso, são trabalhadores que estão simplesmente dizendo para essa casa, nos ajude a equacionar esse problema, porque isso está vindo lá de trás. Por isso que eu vejo que, inclusive, o nosso gabinete aqui, é uma demanda de pessoas que vêm sempre perguntar para esse vereador, olha, vereador, posso colocar um carrinho, um trailer lá? Quer dizer, então nós temos que discutir. Por isso que eu louvo e parabenizo a iniciativa do vereador Ricardo Cabello, nobre colega dessa casa, juntamente aí com os demais, pela iniciativa tão relevante nesse tema aqui. Então, por isso que fica aqui também o meu apoio, o meu carinho a esses trabalhadores aí que precisam de uma resposta do município quanto antes. Poderia já ter uma ação mais concreta do que tudo que foi feito até agora, né? Quando a gente fala de sentar uma equipe multifacetária, com interesses, às vezes até antagônicos, o ambiente ele é primordial para uma conciliação, para uma mediação. Eu vou aproveitar aqui o carinho com que essa casa sempre nos recebeu, é a casa do povo, é a casa que recebe todo mundo, e, se for possível, fazer um pedido ao presidente dessa casa, se for preciso, eu encaminho depois um ofício especificamente, para que a primeira reunião aconteça aqui. Não aconteça num ambiente da administração, do Poder Executivo que tem interesse, não aconteça num ambiente dos lojistas, não aconteça num ambiente dos ambulantes, aconteça num ambiente neutro. Se não houver outro compromisso, e se o representante concordar, eu gostaria que a primeira reunião acontecesse aqui, até porque a experiência me mostra que na primeira reunião vem bastante gente, aí, à medida que as pessoas vão confiando nos seus representantes, vai diminuindo esse grupo, e aí nós vamos poder nos reunir num local menor. Agora, se o representante estiver de acordo, então está de acordo, eu até pediria para o presidente dessa casa, na quarta-feira da semana que vem, às 10 horas da manhã, a gente já começar, conversamos, mas vamos trabalhar agora, né? Vamos sentar todo mundo com esses papéis, as ideias, e começar a produzir, porque realmente o vereador Natalino está com a razão, vereador. Nós temos que não fixar um prazo, mas já mostrar um trabalho e começar a caminhar com isso. Eu tenho um problema de ficar conversando, e a coisa não sai, e começa a me dar agonia. Então, já marcar para o dia quarta-feira, 10 horas da manhã, eu estarei aqui e estarei aguardando a todos aqueles dos setores da sociedade que queiram nos ajudar e auxiliar nesse trabalho. Quando que vai ser a reunião? Quarta-feira da semana que vem, às 10 horas, é lógico, dependendo da confirmação do presidente dessa casa, e se isso for possível, que eu não sei se o regimento interno permite. Tá, nós já vamos perguntar e já vamos dar a resposta de imediato, tá bom?
não seria democrático nós não abrirmos a palavra para um representante dos trabalhadores aqui presentes? E eu gostaria de chamar o Ademir Batista para que ele fizesse uso da palavra e pudesse expor as suas ideias e também o eventual questionamento a quem quer que seja. Boa tarde, todo mundo conhece eu aqui, né? Ademir Batista, faz tempo, né? Que trabalho nessa vida já de rua, de camelô já. Há quanto tempo? 22 anos já estou nessa vida. E hoje aqui eu conheço bastante a vida de todo mundo aqui que tem barraca na cidade, nas vilas. Quem conhece bastante esse lancheiro é o Aual. Ele que comanda também as partes do lancheiro. A minha parte, eu conheço bastante pessoal que tem as barraquinhas, tem tudo na rua. O que a gente quer aqui falar para vocês na Câmara é o seguinte, a gente precisa ter um espaço para trabalhar. E o que importa que a gente tem que fazer está tudo regularizado para a gente trabalhar em paz, né? Porque quando teve a primeira lei, no começo, os fiscais, ele trabalhava certinho. Ia lá, fiscalizava a barraca, ver como que estava, via os carrinhos de lanche, pegava os papéis, ver se estava tudo certinho, correu tudo bem. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aí foi passando o tempo, eles foi deixando, e foi virando, né? Ele disse que virou hoje, né? Para ter outra lei. E hoje em dia, o pessoal pensa que tem mais barraca na rua, mas tem bem menos que tinha. Porque muita gente hoje em dia não tem condições, mas tem que ter barraca, não tem nada. E carro de lanche também. Que ficou em Bauru bastante carrinho de lanche nas vilas, nas periferias. Muito lugar ficou para lá, porque na cidade muita gente trabalhava, parou de trabalhar, outro trabalhava, outro parou de trabalhar. Outra coisa também que eu queria falar, no começo que teve a cobrança da ocupação de solo do pessoal. Muita gente, que na época era R$61, não conseguiu pagar, ninguém pagava isso aí. E muita gente está com uma dívida na prefeitura, que hoje é bastante, vale o valor. Eu queria saber também, perguntar, se essa dívida vai ser tirada do pessoal, porque tem gente que deve bastante lá na prefeitura. E outra coisa que eu queria falar também, nas barracas da cidade aqui, tem as barracas delimitadas, né, o tamanho certo das barracas, dos camelôs certinho na rua. E os carrinhos de lanche. Muita gente hoje tem carrinho de lanche na rua, tal, deixa o carrinho de lanche lá no local, porque é difícil ficar carregando de lá para cá, carregando essas coisas, né? E perguntar ao pessoal se poderia ficar, tal, todo mundo na rua certinho lá. E como a lei, porque é o seguinte, hoje no caso, quem está no meu lugar é o Almícar. Ele passou para mim hoje isso aqui. Pensa numa bomba na mão. Ela falou, você quer ser representante da categoria? Eu vou ficar no lugar, sabe de quem, né? Não precisa nem falar. Do Mário. Quem conhecia o Mário lembra dele, que morreu há uns 2 meses atrás. Ele chegava aqui e falava, conhecia todo mundo, sabia das coisas que conhecia no município, nas barracas, todo lugar. Agora eu vou ter que andar igual ele, perguntando como que fica melhor para a população, né? E eu tenho contato direto com o pessoal dos ambulantes, eu vou conversar diretamente com eles, né? Porque semana que vem, na quarta-feira, vai ser que dia do mês? Dia 26, né? Vai ter reunião aqui 10 horas. Quem quiser vir, pode vir, é livre. Mas as pessoas mais importantes têm que estar aqui para conversar certinho, para ver o que vai acontecer. É a parte só isso. Quer falar, Maurício, está confirmado, então, já a concessão do espaço aqui para quarta-feira, dia 26 de julho, às 10 horas da manhã. Eu agradeço mais uma vez essa casa, que é realmente a casa do povo, aí acolhendo a gente de forma tão solícita e carinhosa. Quanto aos débitos que as pessoas têm, é uma coisa que eu até olhei para o Everson olhou para mim, né? Eu não sei qual a natureza desses débitos. Seria bastante interessante que cada um que tem esse débito nos procure. Existem os órgãos aí municipais para a gente averiguar esses débitos, né? Que a pessoa pensa assim, eu estou com débito de ambulante, a hora que a gente chega lá é de IPTU, ou de ISS por uma outra atividade, ou é de TUF. Eu preciso ver qual é a natureza desse débito, né? Uma outra coisa que eu gostaria muito de ressaltar aqui é que o nosso trabalho ele está intimamente ligado à Endurbe. Temos aí o presidente da Endurbe. Nós precisamos, depois do nosso trabalho, ele seja analisado
porque é o órgão responsável por organizar esse sistema viário. Ele precisa, existem limites técnicos que nós teremos que respeitar. Temos aqui a Aline, secretária de Desenvolvimento Econômico, para quem não a conhece, e a secretaria que fica ali na Virgílio Malta, com a Capitão Gomes Duarte. É uma secretaria à disposição de orientações, justamente para quem está no mercado, para quem quer se regularizar, e tem lá o apoio que pode encontrar o Dr. Garmes, do Jurídico, o do Bem-Estar, o Carlão, que se ausentou agora. Temos o meio ambiente, que é envolvido nessa questão também. É um trabalho que nós precisamos terminar, validar com todo mundo, para depois disso pronto, esse desenho pronto, ele é só um esboço, respeitarmos a independência do Executivo e do Legislativo para apreciar isso livremente, né? Via de regra, o projeto ele é muito melhorado nessa casa quando vem, e aí as várias cabeças que compõem o Legislativo melhoram esse projeto. Mas, quanto ao débito, eu gostaria muito que procurasse a gente, porque, assim, de bate-pronto, eu não consigo enxergar a natureza desse débito. Ô, Maurício, conforme anunciado, eu estou agora com um rol de perguntas aqui, e praticamente todas são direcionadas a você. Então, eu vou anunciando o nome da pessoa, e em seguida já faço a pergunta. Então, ao senhor Reinaldo, ele faz uma pergunta, a seguinte pergunta: para que o cadastro? Como fica a nossa situação? Vamos ser multados? Senhor Reinaldo, o cadastro ele é feito para que todos nós tenhamos uma radiografia do que realmente acontece nesse mundo do ambulante e do permissionário. Como eu disse ao senhor no início aqui, eu trabalho com uma informação de 250 a 15 mil. Isso significa, me perdoem a palavra, a bagunça total dos dados. De 250 para 300, para 400, de 250 para 15 mil, 15 mil é o município de uma cidade pequena do interior de São Paulo. Então, eu trabalho com... Eu sei que não é 250, eu sei que não é 15 mil, que é exagero. Então, eu preciso trabalhar de uma forma científica. Eu cadastrar, eu apresentar dados. Vai chegar um dia, e eu quero que vocês testemunhem isso, que eu vou estar aqui, neste microfone, respondendo a pergunta dos vereadores, da onde eu tirei as informações. Da onde nós tiramos, né? E eu preciso ter isso documentado de uma forma científica. Por isso que eu estou fazendo a vistoria nesses mapas, estou marcando. Eu não posso chegar aqui e chutar números. Nós vamos fazer uma lei para quantas pessoas? Para 500? Dessas pessoas, quantos são ambulantes? Quantos são permissionários? É isso que o cadastro visa acertar. Quanto a punir, não. A ideia não é essa, né? A ideia é ter os dados. E se o senhor estiver aqui na quarta-feira que vem, às 10 horas, o senhor vai nos ajudar a trabalhar com esse dado. Eu não posso deixar aqui de agradecer ao senhor Amilcar, que até ele foi muito gentil, espontaneamente, de uma forma voluntária, nos auxiliou até esse momento e agora está passando o bastão para frente. Mas eu agradeço muito a gentileza que o senhor teve com a gente e que vai continuar. Obrigado. Vamos lá. Segunda, a senhora Nadir Bergamini, da Praça da Paz. Qual o benefício que tem em ser permissionária legalizada em relação aos que não estão cadastrados na CEPLAN e Prefeitura? Qual a atitude que será tomada em relação aos não legalizados? Terá prazo para se adequar? Sim, senhora Nadir. Essa pergunta que a senhora me fez, ela é oriunda de uma cultura de impunidade, de uma cultura de não aplicação da lei. Via de regra, se a pessoa não estiver cadastrada, se ela não estiver regular, ela não vai poder desenvolver a atividade dela. Porque, senão, eu vou estar fraudando aqueles que se regularizaram.
Quem se regularizou, ele tem o direito de ter, ele fez parte de um planejamento, ele não vai estar desenvolvendo a atividade dele naquele local simplesmente na bagunça, na bandalheira. Não, houve um planejamento, aquele local foi determinado, foi levado em consideração vários fatores para aquilo. Eu entendo um descrédito cultural em razão da não aplicação da lei até agora. Mas existe aquele lado que eu já falei para vocês, da fiscalização, que é o de fazer cumprir a lei. Existe uma ideia assim, o fiscal vai para multar. Não. O fiscal, ele quer que se adeque a conduta da pessoa às normas legais. E é preciso ter isso daí, né? É o que eu disse para vocês. Imaginem vocês, por exemplo, uma pessoa que não se cadastrou. Ah, mas a minha atividade é inofensiva. Eu estou com isopor vendendo refrigerante no gelo. Se vocês souberem lá, pegarem, forem ler o número de risco que há nessa simples atividade desenvolvida de forma irregular para a saúde pública, vocês vão entender por que a pessoa precisa se cadastrar, precisa trabalhar sobre normas, ela precisa estar regular. Vai ter um tempo para se regularizar? É lógico. Volto a dizer para vocês, o interesse da administração não é punir, não é tirar as pessoas, é organizar o que existe. É por isso que o cadastro é para quem já tem atividade, não é para quem deseja entrar agora na atividade. Tem uma outra pergunta da senhora Nadir. Hoje pago a MEI e a taxa anual da prefeitura no valor aproximado de R$ 160. Esse valor será mantido ou ela será substituída por uma outra taxa? Esse valor, ele é de TUF. Ótimo. O que é TUF? T-U-F-E. A TUF, ela foi uma unificação de taxas. Em um determinado momento, a administração pegou 14 possibilidades de taxa nas 14 secretarias e uniu numa só. A senhora Nadir, a senhora provavelmente, antes da TUF, teria que ir até a Secretaria de Saúde, depois até a CEPLAN, dependendo do produto da senhora, até o meio ambiente, e em cada um desses locais, a senhora recolheria um pedaço desse valor que a senhora está recolhendo. Ao final de tudo isso, a senhora teria recolhido mais do que a senhora recolhe hoje, e a senhora teria 5 ou 6 processos administrativos em andamento. Uniu-se, a senhora recebe um boleto, um valor, quita esse valor e acabou. Anual. Mas isso é em relação a essa taxa. Como a senhora é microempreendedora individual, a senhora também tem a parte até previdenciária, né? Que a senhora acaba sendo beneficiada com isso. É uma coisa que a gente não dá valor até quebrar um braço. Imagine uma pessoa que confecciona lanche e esteja com o braço engessado. Benefícios previdenciários. Quem não tiver essa regularização junto ao INSS não tem nada a ver com o município, aí no caso. O município presta um auxílio ao microempreendedor individual que eu posso garantir para vocês. O serviço prestado pela Aline aqui é referência da região de Bauru. É muito bom. Ele já passou do patamar de bom, né? Vocês podem procurar lá e vocês vão ter todos os esclarecimentos. E eu tenho certeza que depois que vocês souberem o que é isso, vocês serão microempreendedores individuais. Tá. Essa é uma pergunta genérica, porque são de várias pessoas que se fazem aqui presentes. Então, nós vamos aproveitar e resumir numa pergunta só. Embora tenha outras aqui que eu vou falar uma a uma. A dúvida maior aqui é o seguinte: qual é a verdadeira finalidade do cadastro? E, segundo, se a Prefeitura ou a CEPLAN vai estender o prazo, porque, ao que consta, finaliza no dia 31 de julho.
cadastro, volto a falar para vocês, é um controle, gente. O cadastro é uma radiografia. Eu vou falar aqui uma história, mais uma história verídica, é verdade isso que eu estou dizendo para vocês. Em 99, nós tínhamos uma realidade em Bauru, quando foi feita essa lei começou em 98. O processo é de 99 e ela é de 2001. Que é muito interessante. Eu tenho vários amigos da Polícia Militar e alguns deles, lá em 99, que trabalhavam nos bairros da periferia de Bauru, foram transferidos para poder fazer um curso, ser promovido, e 10 anos depois, alguns voltaram, é um movimento natural da carreira, para Bauru. E eu tenho um amigo que ele se perdeu na periferia de Bauru. Ele cumpriu durante 10 anos mandado na periferia. Ele falou assim, Maurício, mudou. Eu sei, mudou. E como é que eu continuo com a regra feita para aquela realidade? Não faz 20 dias, eu tive que sair numa reportagem que foi feita num bairro, Tangarás, lá no meio do Tangarás. Eu conheci o Tangarás e não voltei mais lá. Eu me perdi. Porque a referência que eu tinha era a referência das ruas de terra, das ruas que não estavam abertas. E quando eu cheguei lá, eu vi um bairro bonito, asfaltado, poste, energia. As minhas referências eram outras. Como que eu continuo com uma lei para aquela realidade? Não tem como. Como que eu poderia falar em food truck em 99? Não tinha, não existia. Agora existe. Então, o cadastro ele é só mais uma fonte de dados. Vamos trabalhar com uma ideia extrema. Vamos trabalhar o seguinte, vamos pegar todo mundo se cadastrou agora e deletar. Que ninguém mais se cadastre. Quarta-feira, às 10 horas, aqui, nós dois vamos sentar junto com vocês para trabalhar com isso aqui. São os mapas que os fiscais da CEPLAN fizeram até agora. Isso aqui dá um trabalho, gente. São todas as ruas de Bauru vistoriadas, ambulante por ambulante, permissionário por permissionário. Essa é a realidade. Vocês percebem que isso aqui é um dado produzido pela administração? Alguém de vocês aqui participou com um A do que está aqui? Alguém de vocês sabia que isso estava sendo feito? Mas está aqui, ó. Só não tem Tibiriçá, o resto está aqui. Rua por rua pintada de verde aqui, o nome do fiscal e onde está o carrinho. Isso daqui é a verdade absoluta? Não sei. Pode ser que isso aqui seja exatamente a verdade. Pode ser que quando o fiscal passou lá, o seu carrinho não estava. Como que eu vou saber isso? Através do cadastro. Se nós não tivermos o cadastro, nós vamos ter que trabalhar com a informação que eu tenho. É essa daqui. Pode ser que não atenda ao interesse de vocês. Mas aí também, gente, o vento que sopra lá, sopra cá. Se for isso, a culpa é de vocês, né? Não se cadastrou. A chance é essa. Vai ser estendido se for preciso? Vai ser estendido se for preciso. O que eu preciso é trabalhar com a verdade. Trabalhar com dado científico. Trabalhar com realmente o que foi levantado. Com relação ao prazo, só ficou pendente o prazo, pode ser estendido? O prazo, gente, a gente marcou até o dia 31, até por causa do anseio que o vereador Natalino colocou aqui. Eu preciso de um prazo para terminar esse serviço. Se eu ficar, chega dia 31, eu estendo. Aí o fulano não se cadastrou, eu estendo de novo. Aí Beltrano não se cadastrou, eu estendo de novo. Eu não vou terminar isso. Vai terminar o governo, não terminei esse serviço. Então, é interesse nosso, todos aqui, que isso tenha um fim, um regramento e que dê paz e sossego para todo mundo.
Para isso, eu preciso de um comportamento ativo de vocês. E, aliás, um comportamento, como eu já disse, que ninguém está inventando nada nem colocando o ovo em pé. Já estava numa lei que tem 18 anos de idade. Se ninguém fez cadastramento até agora, é porque descumpriu a lei. Então, nós vamos só fazer o que já está previsto há 18 anos. Sem inovação nenhuma. Maurício, tem mais aqui. Você quer beber água ou quer? Pode. Acabou água também. Bom, a vereadora Chiara Ranieri também presente aqui na audiência. A próxima pergunta é do Maurício Tadeu Alferes. Ele pergunta que até 2005 tinha policiamento na Praça da Paz. É possível voltar? O policiamento, gente, ele não depende do município, né? E o policiamento é feito por questões técnicas de segurança. Então, são técnicos em segurança pública que decidem isso, né? Eu gostaria até aqui de, mais uma vez, agradecer a Polícia Militar pela atividade delegada que desenvolve. O pouco que eu acompanhei de algumas atividades, eu não vi truculência alguma, o que eu vi foram pessoas conversando. Eu não vi, poucas vezes, um tom de voz ser levantado. E foi uma coisa não agressiva. Eu gostaria também de agradecer aqui aos fiscais da CEPLAN, que muitas vezes são injustiçados, gente. Ser fiscal não é uma atividade fácil, é uma atividade que exige muito das pessoas, né? E eles estão dispostos, estão unidos, estão querendo fazer esse trabalho. Quanto à segurança, eu acho que tudo é possível, né? Mas não depende só da prefeitura. A segurança pública é algo que foge da prefeitura e vai para a Polícia Militar. Talvez o mais competente para responder essa pergunta não seja nem eu. Desculpa jogá-lo numa fria assim, mas não, seja um colega. Ele vai responder, o Tenente Sérgio já se voluntariou. Boa tarde a todos. Com relação à segurança, a Polícia Militar, nós estamos à disposição. Logicamente que nós fazemos tudo isso em conjunto, né? Com base em estudos, com base em solicitações. No caso, juntamente com a CEPLAN, fazemos também as fiscalizações e, no caso do policiamento ostensivo normal que nós fazemos. Então, com certeza, de acordo aí com as demandas que vão chegando, estrategicamente, né, fazemos o planejamento e colocaremos, com certeza, o policiamento na praça, como já fazemos outras vezes, né? Mais especificamente, com relação aos ambulantes, isso depende de um planejamento, juntamente aí com a CEPLAN, e estaremos presentes, com certeza. Eu agradeço a participação. Ok. Próxima pergunta do seu Claudemir, do Caldo de Cana. Ele pergunta: o que a CEPLAN fará com os ambulantes fora da cidade que virão até aqui vender? A intenção é que, não havendo esse cadastro, eles vão estar trabalhando, complementa a pergunta que já fizeram, de uma forma irregular. E a fiscalização não irá permitir um trabalho irregular. Existe uma coisa que falaram para mim, nesse último mês, eu acho que umas 200 vezes. Faço isso há 20 anos e tenho direito adquirido. Ninguém tem direito adquirido a descumprir a lei. Se você fizer 50 anos, você vai ser preso. Não, cumpra a lei. Então, se vier de fora, vocês acham justo que vocês participem desse trabalho? O colega de vocês aqui, quem vier, vai deixar a família, deixar tudo. A gente faz essa organização, movimenta os poderes, tudo regradinho, e aí vem uma pessoa de fora, sem nada regulamentado, sem eu ter vistoria do produto dela, sem saber qual é a atividade dela. E, praticamente, vocês percebem a agressividade de alguém nesse exemplo dado? Ele é agressivo. Alguém vem aqui, eu não sei o que ele está vendendo, não sei quem ele é. Não. Ah, mas eu quero. Então, você cumpra a lei. Você faça o que todo mundo fez. Você se cadastre quando tiver o cadastro aberto, você diga o que você vai vender, você seja vistoriado,
faça tudo certinho e você será um pai de família bem-vindo no meio. Agora, irregular, não. Próxima. A senhora Célia pergunta: como ficará a situação de quem adquiriu uma vaga de outro? Senhora Célia, hoje faz 6 dias que eu tenho tranquilidade em responder para a senhora, né? Há 6 dias, essa conduta não poderia ter ocorrido. A lei não permite que seja vendido, né? É um espaço público. O espaço público pertence ao município. O município não está vendendo esse espaço. A lei federal agora, que tem 6 dias, que foi publicada, ela permite que se passe essa licença de um para outro até de forma onerosa. Então, se a senhora adquiriu e a senhora é que está pessoalmente exercendo essa atividade, ou através de auxiliares cadastrados para fazer isso, a senhora está regular, a senhora não tem nada a temer. O que não pode é ter 2, 3 pontos, auxiliares não cadastrados, vai ser tudo regrado, né? Nós vamos sentar, vocês estão vendo que o universo vai se abrindo, vocês estão vendo que não é uma lei tão simples assim. Por isso que ela tem 11 páginas, feita em 99. Tudo isso estará previsto, né? Mas a senhora é uma das pessoas que está em situação regular. A senhora pode fazer isso, né? Ok. Agora uma pergunta da senhora Ivete. Qual o critério que a CEPLAN usará para dar permissão para quem não tem? Depois de resolvido o problema de quem já é ambulante, aí nós vamos em conjunto, por isso que não pode se dissipar depois de resolvido o problema, essa comissão tem que ser permanente, nós vamos discutir as regras para os novos e em que condições os novos poderão atuar. Hoje nós não sabemos nem responder se os que existem esgotam ou não os espaços públicos. Imaginemos que nós, todos, analisando os dados, cheguemos à conclusão que, regularizando a situação dos existentes, se esgote o espaço público. Aí eu vou ter que esperar que seja, mais uma vez, haja um espaço para a gente poder trabalhar com os novos, né? Pode ser que a gente, depois desse cadastro, perceba que não preencheu nem metade dos espaços existentes. Vamos trabalhar com os novos. Mas, seja como for, as regras estarão estabelecidas. Tem uma situação que eu passei na vida, que eu aprendi muito com ela. Era no serviço público e tinha que promover uma pessoa por merecimento. E aí foi designada uma pessoa, você vai promover a categoria inteira por merecimento. E essa pessoa virou para o chefe e falou assim, mas eu não conheço eles. Ele falou, pois então você promova os homens de cavanhaque e as mulheres as ruivas. Ele falou, mas isso é um critério idiota. Ele falou, mas é melhor um critério idiota do que critério nenhum. Hoje nós estamos trabalhando com critério nenhum. Então vamos fixar os nossos critérios. Nós somos humanos, podemos acertar, é passível que a gente erre em alguma coisa, mas vamos errar de boa vontade, de peito aberto e coração limpo. A ideia é fazer o melhor possível e a gente estipular essas regras para todas essas situações. Quarta-feira, às 10 horas, aqui. Próxima pergunta, da senhora Rosângela. Ela pergunta, como fica a situação, já de imediato, de quem não tem cadastro? Quem não tem cadastro, mas está desenvolvendo a atividade, se cadastre. Muito provavelmente, você já vai estar nesse mapa aqui, já foi vistoriado, já está marcada no mapa. Se não estiver, a fiscalização vai até o local e vai constatar. A senhora não será fiscalizada no sentido de ser punida. Eu vou constatar que a senhora já desenvolve a atividade lá, porque é só para quem desenvolve. E aí a senhora fará parte dessa regularização. Se nós formos levar um critério de ferro e fogo e a letra fria da lei que está em vigor, não existe um único regular em Bauru.
Ok. E a pergunta última aqui da senhora Mariá, ela é vendedora de lanches lá ao lado do Hospital Estadual. Ela está falando em nome dos vendedores ambulantes lá. Como fica a situação dos trabalhadores que trabalham lá ao lado do hospital? Existe alguma projeção? Sim, eles têm que ser mapeados, estabelecidos os locais que eles podem, e aí nos locais que pode haver atividade, essa atividade vai ser desenvolvida. Eu tive uma reclamação há pouco tempo, especificamente da Praça da Paz. Ah, é cheio de carrinho de lanche, a fiscalização tirou um de lá. Vocês perceberam que do quadrilátero, do quadrado que tem a Praça da Paz, só em 2 faces dele tem ambulante? Por quê? Porque ninguém pode descumprir a lei federal. Você não pode fazer um lanche abaixo da janela de 15 residências. Você não pode ficar fritando bacon e cebola durante 6 horas e essa fumaça invadindo a sala de bauruenses que são pais de família como você. Então, naquela face não pode ter. Entenderam? Agora, eu já exerço onde pode, eu tive até um exemplo aqui do vereador Ricardo, onde os próprios comerciantes estavam de acordo. Ora, então você pode, você não está incomodando ninguém. Agora, onde não puder, aí a gente vai adequar, né? Procurando preservar aquela área onde a pessoa já tem a clientela dela. No caso específico do Hospital Estadual, pelo recuo que existe do hospital, eu não acredito que haja problema. Isso vai ter que ser melhor analisado, mas eu não acredito que haja problema. As reclamações são muito poucas em relação a essa área. Só retificando, não é a senhora Maria, é a senhora Mary. Desculpa, só para retificar. Eu vou fazer uma pergunta, só para finalizar, né? Eu gostaria de... Considerando que... antes da minha, vamos lá. A do senhor Claudemir. Com o novo cadastro, vão respeitar o ponto de cada um pelo tempo de trabalho? A ideia, gente, quando a gente faz uma regularização, seja ela qual for, é que você respeite uma situação chamada de pertencimento. Olha que coisa interessante. Virou um substantivo criado por quem trabalha em regularização. Você pertence a um lugar e esse lugar pertence a você. É agressivo uma mudança de retirada. Por isso que a gente não trabalha com essa ideia de mudar pessoas. O máximo possível que eu puder respeitar esse pertencimento ao local, eu vou respeitar. O que a gente não pode respeitar é aquilo que nem vocês, pelo bom senso, questionariam. É um local onde não pode desenvolver atividade. Aí, como eu disse para vocês, um local onde eu ponho a vida de criança em risco, um local onde uma pessoa incomoda 50 moradores. Aí a gente tem que ter bom senso, né? Não sendo possível, a gente realoca da forma menos agressiva possível. Muito bem. Tem uma pergunta aqui genérica, mas que de interesse de todos. Após a regularização, né, após a lei e tudo mais, a regularização, a definição de cada trabalhador no seu respectivo espaço, há uma previsão por parte do Poder Público, por parte da CEPLAN, em disponibilizar a ligação de água e energia elétrica? Existe uma das hipóteses, né, que a gente estava trabalhando, de que um espaço público ele seja cedido a associações de ambulantes. Então, vou dar um exemplo hipotético. Imaginem uma praça. E imagine que eu tenho o número de X ambulantes nessa praça, lá, 15 ambulantes. Estou chutando um número aqui. Esses 15 ambulantes, eles formam uma associação. Essa associação é mantida pelos 15 ambulantes e eles mantêm a praça, que é o local cedido para que eles trabalhem.
Então, imaginem, por exemplo, que seja interessante para essa associação que faça um banheiro na praça. É interessante para essa associação que eu tenha entrada de energia, água, uma infraestrutura necessária ali para ser desenvolvida a atividade. Isso é possível de ser feito? Sim, isso é possível de ser feito. Pode-se trabalhar com essa hipótese. O que eu não posso trabalhar é com a ideia de que o poder público, ele vai, de alguma forma, auxiliar uma atividade privada em detrimento de todos os outros que não terão esse benefício. Ninguém vai enxergar que eu estou fornecendo energia e água para esses 15. Eles vão enxergar que eu não estou fornecendo, no mesmo pé de igualdade, de forma isonômica, para os outros 400. E aí eu sou punido, enquanto administração pública. Então, existe mecanismo para isso? Existe. Até para o que hoje não está em vigor, hoje não se trabalhou com essa ideia. Eu vi, por exemplo, as pessoas criticarem lanchódromo, que criou esse nome em Bauru. Eu critico o lanchódromo no momento em que lanchódromo exclui outra coisa. Aí eu acho uma ideia ruim. Agora, por que não ter lanchódromo e permitir que vá para a rua? No que uma coisa exclui outra? Pode ser que, conversando com vocês digam o seguinte: nós não queremos nem saber disso aqui em Bauru. Tá bom, vocês é que fazem isso, não sou eu. Agora, eu não gosto da ideia de eu excluir possibilidades. Pode ser que você, especificamente, não tenha interesse e outra pessoa tenha. E ela vai para lá, não tem problema nenhum. Ok. Para finalizar, eu vou fazer uma pergunta, curiosidade minha e interesse que eu tenho a respeito do assunto. O senhor pegou e apontou que o senhor tem 4 mapas aí que retrata a realidade, pelo menos em tese aqui, promovida pelos fiscais da sua pasta, e, obviamente, agora está em andamento o cadastro pela internet. Faço a seguinte pergunta: quantos trabalhadores foram cadastrados pelos fiscais? Excluindo o centro, 283 pontos fixos, o que mostra para a gente, num primeiro momento, uma coisa que o nosso colega ali comentou: houve um aumento significativo em bairros, principalmente perto de comércio, mas esse aumento ele não é tão significativo assim em outros locais que todo mundo fica tão preocupado, né? Essa primeira informação que ainda não está completa, né? Aliás, os fiscais devem estar sabendo que eu peguei o mapa deles agora, né? Fui eu que peguei, se sumiu aí na CEPLAN, né? Vou devolver amanhã de manhã para vocês continuarem o trabalho. Nos dá a ideia de que o poder público, em 99, ficou muito preocupado com centro de cidade, calçadão, e pouco preocupado com bairros periféricos. E o que eu vejo hoje é um crescimento muito grande desse comércio em bairros outros da cidade. Então, eu preciso voltar minha atenção para esses bairros. Então, são 283 só na região central, é isso? Não, fora a região central. Total. É preciso também a gente entender que pode ser que, quando o fiscal tenha passado por esse local, não tem. Então, eu trabalho assim, 283 é o mínimo. Quem falar menos do que isso, para mim, já não é verdade. Mas eu estou acreditando que esse número vai aumentar a partir do contato que eu tiver com vocês e com a informação que vocês vão me passar. E quantos cadastros foram feitos pela internet até o momento? Estava em 300 e alguma coisa, né, que ele muda, um cadastro que ele está ativo agora e ele muda. Mas, se eu for levar em consideração o número cadastrado e o que eu já levantei aí, eu poderia dizer que o centro inteiro de Bauru não se cadastrou. Teria não se cadastrou o centro? Hoje, a realidade que eu trabalho por esses números, sem a participação efetiva deles,
é que nós teríamos algo em torno de 600 ambulantes em Bauru. Esse número é real, não é real? Não sei. Como eu disse para vocês, já me falaram de 250 a 15 mil. Eu não sei. 15 mil, eu acho que não. 2 mil, que seja. Para uma Bauru de 18 anos atrás, eu acho razoável. Bom, conforme noticiado no início da nossa audiência, demos oportunidade para os representantes do Poder Executivo, que, na verdade, se restringiu ao Dr. Maurício Porto. Nós demos oportunidades aos vereadores que fizeram presentes, demos oportunidade ao representante da categoria, o senhor Ademir, e também demos oportunidade ao público presente por meio de perguntas escritas. Então, diante desses fatos, nada mais havendo a tratar, esta presidência agradece a presença de todos e dá por encerrada essa audiência pública às 17h28 do dia 18 de julho. Muito obrigado a todos.